Precisamente, Janete, estamos no ponto oposto da VCI, da Via de Cintura Interna do Porto, ou seja, no acesso a Vila Nova de Gaia, através da Ponte do Freixo. Todos os automóveis, todas as viaturas são desviadas para esta rotunda e, tal como as imagens da Inês Trovisco poderão exemplificar, ou pelo menos mostrar, do lado esquerdo e do lado direito há duas filas de automóveis em que os agentes tentam perceber o motivo da deslocação dos automobilistas e de todos os que se encontram nas viaturas. Depois há duas respostas. Se tiverem justificação, continuam o seu caminho pela direita, em direção à Vila Nova de Gaia. Caso contrário, caso não seja aprovada essa mesma justificação, seguem para a esquerda de volta para a cidade do Porto. A grande maioria tem essa justificação de trabalho, tal como estamos agora a ver aqui nas imagens da Inês Trovisco. É possível perceber que têm comprovativos de trabalho e que vão seguir então para Vila Nova de Gaia, mas também já vimos alguns exemplos de condutores que não conseguiram justificar a presença ou o facto de quererem sair do concelho do Porto para Vila Nova de Gaia e então têm de regressar para a cidade do Porto, ou para o centro da cidade do Porto. Eu não sei se poderia aqui, estava aqui a tentar falar com um condutor, não foi possível, mas é uma ação que se vem desenrolando já há algumas horas aqui na rotunda de Bom Joia, e o que tem causado também naturais constrangimentos no trânsito, algumas filas no sentido Arrábida-Freixo neste caso, mas também, como a Ana Silva Monteiro estava a testemunhar há pouco, há também filas no sentido contrário, até porque era essa mesmo que ia perguntar a este condutor aqui, por favor. Veio seguir para a Vila Nova de Gaia, qual é que é o motivo da saída, se não se importa? Eu sou diretor numa empresa e fui buscar mercadoria. Muito bem, e agora regressa à casa, é isso? Exatamente. O que é que acha deste tipo de operações agora nesta altura? Acho necessário, também é preciso ter um mínimo de consenso para as pessoas saírem de casa, pois pronto, temos todos que se concentrar no objetivo que é reduzir a epidemia e para podermos seguir em frente. Como é que vai ser esta Páscoa? Bastante diferente. Em casa, mas sempre em família, portanto. Consegue ter a família em casa? Sim, sim. Muito obrigado, testemunho de um condutor, obrigadíssimo, que vai continuar então essa viagem para Vila Nova de Gaia, um motivo de justificação de trabalho em que veio buscar mercadoria para depois seguir para o concelho de residência. É a grande justificação da grande maioria dos condutores, tem que ver mesmo com essas situações de trabalho, apresentando os respectivos comprovativos, a que acrescem muitas vezes, como neste caso que estamos a ver nas imagens, as próprias carrinhas que estão caracterizadas e que permite logo perceber aos agentes de trânsito que essa viagem é um motivo de trabalho. Ainda assim, a presença de mais do que uma pessoa nas viaturas tem levado a alguns avisos, ou utilizando aqui a expressão dos puxões de orelha da parte dos agentes, já que, obviamente, esta proximidade entre três pessoas, por exemplo, nesta carrinha, poderá prejudicar e não está de acordo com as regras que se vão vivendo nesta altura de estado de emergência e também agora desta operação Páscoa em casa. É nisto que estamos a falar agora desde a meia-noite desta quinta-feira e que assim vai durar até à meia-noite de segunda para terça-feira. Medidas mais restritivas, as pessoas podem apenas circular nos respectivos concelhos de residência, a não ser por motivos de força maior. Estamos a ver aqui uma fiscalização rodoviária, mas o mesmo acontece, por exemplo, em transportes públicos, em estações de metro. Um grande exemplo de hoje foi dado, por exemplo, na Estação da Trindade, uma das principais da cidade do Porto, onde algumas pessoas foram mesmo retiradas das composições, já que não tinham esse comprovativo que permitisse deslocação então para o concelho vizinho de Vila Nova de Gaia. Um exemplo que já foi também desse tipo de fiscalização. A própria STCP, da parte dos autocarros, pede às pessoas para desde logo apresentarem os comprovativos devidos para circularem entre concelhos. Neste momento vemos aqui alguns condutores já com essa aprovação para seguirem pela direita, como eu estava a tentar exemplificar, pela direita, ou seja, se caso seja aprovada a justificação da parte dos automobilistas, seguem pela direita. Caso não consiga direta, obviamente, dos automobilistas, à nossa esquerda da imagem, caso essa justificação não exista, têm de seguir pela esquerda, ou seja, de volta à cidade do Porto, no sentido Freixo-Arrábida, depois de terem sido parados exatamente no sentido contrário de Arrábida-Freixo, sendo o trânsito desviado para esta rotunda de Bom Joia, com esse questionário ao longo destas duas filas de automóveis que aqui vão então parando para os agentes questionarem o porquê, de onde vêm e para onde vão, e porquê este motivo
de deslocação e de ausência das respectivas residências. Eu recordo que estamos numa quinta-feira, também é um dia que seria um dia de normal de trabalho, a partir da manhã é que sim, já começam os feriados e o fim de semana de Páscoa, isto obviamente numa situação normal que não a da pandemia da Covid-19. Vamos tentar aqui também aproximar mais um pouco para ver se consigo algum testemunho da parte dos automobilistas. Vemos novamente um casal a apresentar os comprovativos de residência, dando conta de que pretendem ir para Vila Nova de Gaia. Não sei se me poderei... Muito obrigado. Continuam a seguir a viagem, então, este casal, depois de apresentarem o comprovativo de que é mesmo uma necessidade, uma viagem urgente para Vila Nova de Gaia. Vemos algumas pessoas que a grande parte delas concorda com este tipo de operação e não há qualquer tipo de reclamação. Já vimos alguns que discutem um pouco mais, até porque querem perseguir a viagem mesmo não tendo esse tipo de comprovativo, nada que levasse à altercação ou alteração da normalidade, pelo menos nada que justificasse uma ação mais musculada da PSP, que vai através da Divisão de Trânsito executando aqui esta operação. Estamos a falar da rotunda de Bonjoia no acesso rápido da Freixo, a VCI, do Porto para Vila Nova de Gaia. Este é um alerta CM. Fiscalização aí na rotunda da Bonjoia deverá decorrer. Tens essa informação? Essa informação oficial, mas deverá decorrer até durante mais algumas horas, até porque ontem presenciamos este arranque da Operação Páscoa em Casa, precisamente à meia-noite em ponto, na passagem de quarta para quinta-feira. Na altura estávamos precisamente na Ponte da Rábida, onde se encontra agora Ana Silva Monteiro, e então a PSP começou a fazer essa operação mais restritiva em relação à circulação das pessoas. Nesta altura agora encontro-me no outro ponto oposto da VCI, ou seja, no acesso através da Ponte do Freixo. O trânsito é desviado para esta rotunda da Bonjoia, formando-se assim estas duas filas que são possíveis de ver nas imagens que são transmitidas pela Inês Trovisco, sendo que depois de apresentadas os devidos documentos e dada a justificação aos agentes, há duas hipóteses de resposta. Uma delas, se tiver provimento essa mesma justificação, seguem para a direita, neste caso para a esquerda da imagem, e rumam, como neste caso desta senhora, depois de ter justificado a sua presença aqui às autoridades, rumou a Vila Nova de Gaia. Em caso contrário, caso negativo, rumam para a sua esquerda, à esquerda do automóvel, à direita da imagem, de volta ao sentido Freixo a Rábida para a cidade do Porto. Nesta altura, a grande maioria vai conseguindo passar para Vila Nova de Gaia, vai apresentando documentos, desde logo a carta de condução para exemplificar de onde iam, por exemplo, o cartão de cidadão, exemplificar onde são residentes, e também o comprovativo da empresa para onde trabalha, já que é o trabalho que é apresentado como justificação na grande parte das pessoas que são abordadas aqui pelos agentes da polícia, que se encontram aqui desde as primeiras horas da manhã, nesta rotunda de Bonjoia.